Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo espírita. Hoje vamos comentar um item do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu pai, nos itens 6 e 7, com o título As Causas das Misérias Terrenas. Esse estudo é uma continuidade da leitura que fizemos de dois outros itens do capítulo 1 e 2, que eu estou deixando o cardzinho aqui em cima, se você não viu. Um intitulado O Espiritismo, que é referente ao capítulo 1 do Evangelho, e o item, o ponto de vista do capítulo 2. Esse capítulo 3, ele vai falar das muitas moradas na casa de meu pai, e ele tem como tarefa, como propósito, trazer para a gente a perspectiva da nossa vida do ponto de vista espiritual. E é exatamente essa a ideia que a gente reforçou e trouxe no capítulo 2, a mudança do ponto de vista, a necessidade de nós olharmos a nossa vida, a partir da perspectiva do mundo espiritual, para que a gente possa não apenas compreender a razão por que estamos aqui, mas também para que a gente possa redimensionar as prioridades da nossa vida e, principalmente, conseguir focar naquilo que é mais importante para a nossa existência como espíritos imortais. Se nós vivermos essa vida terrena, essa encarnação, olhando apenas para os problemas e para as vantagens ou desvantagens que nós podemos ter do ponto de vista material, nós vamos perder a nossa encarnação. A doutrina espírita vem dizer para nós da necessidade de nós redimensionarmos a nossa vida a partir da perspectiva do mundo espiritual. E ao colocar em perspectiva a nossa vida, trazendo a ideia das muitas moradas na casa do Pai, a, a, o Evangelho consolida, assim, esse entendimento para nós. Nesse capítulo, então, a gente vai ter duas abordagens, uma um pouquinho menor do que a outra. A primeira é aquela que vai falar das muitas moradas da casa do Pai, como a nossa passagem pelo mundo espiritual durante o período da erraticidade, ou seja, no intervalo de uma para outra encarnação. Então, Kardec vai fazer um comentário breve sobre isso. O desdobramento disso está todo no livro O Céu e o Inferno. Então, Kardec não se demora aí, mas o importante, nesse caso, é dizer que cada um de nós terá e vivenciará uma realidade própria no mundo espiritual, conforme as experiências que tivemos aqui durante a nossa encarnação. Portanto, a nossa sorte no mundo espiritual e, principalmente, a necessidade de voltarmos e recomeçarmos a existência está diretamente relacionada com aquilo que agora estamos fazendo aqui. Portanto, é preciso que a gente, se queremos ter um, uma continuidade no pós-morte do corpo, de uma vida de mais tranquilidade, de mais felicidade, encontrando as pessoas com quem nós convivemos aqui, numa posição de mais paz de espírito, é preciso que a gente, então, faça esse exercício de redimensionar a nossa vida do ponto de vista, do ponto de vista espiritual. Ao contrário, se nós dedicarmos a nossa vida simplesmente aos prazeres materiais, às prioridades da vida material, ah, olhando apenas para nós, para as nossas necessidades, né?
nós certamente teremos alguma dificuldade no mundo espiritual e teremos que recomeçar a nossa existência. Essa é uma abordagem inicial que Kardec faz. A segunda, sobre a qual vamos tecer alguns comentários, é aquela que vai falar sobre os diferentes mundos habitados. A progressão dos mundos, os mundos superiores e inferiores, o mundo de regeneração, os mundos felizes, o mundo de provas e expiações e a destinação da Terra como um lugar ainda de muitas misérias. E ao falar nessa perspectiva, os espíritos vão trazer para nós alguns qualificativos difíceis para nós pensarmos a nossa existência. Mas é importante que a gente entenda, do ponto de vista espiritual, o que nós estamos fazendo aqui. Qual é o aprendizado que nós temos que ter? Como os espíritos nos veem por estarmos aqui encarnados ainda nas lutas que a existência na Terra nos proporciona. Não é no item que nós vamos ler que os espíritos dizem que para a Terra vêm os espíritos rebeldes à lei de Deus, que têm que lutar ao mesmo tempo com a intempérie da natureza, com as intempéries da natureza e com a perversidade dos homens. Portanto, nós somos colocados num mundo difícil para desenvolvermos a nossa inteligência através da necessidade de melhoria das nossas condições de vida material, mas ao mesmo tempo desafiados moralmente, porque estamos uns junto com os outros vivenciando as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas imperfeições. Então, como nós aprendemos a vencer as nossas imperfeições? Vivenciando as imperfeições dos outros. E na medida em que nós vamos percebendo o efeito daquilo que podemos fazer nos outros a partir daquilo que os outros fazem em nós, nós temos aí o estímulo para que a gente possa, de um lado, né, desenvolver o nosso senso moral e, consequentemente, né, portanto, por outro lado, consequentemente, darmos os nossos passos no nosso progresso moral, né? Temos falado que o nosso progresso moral ele depende, diferente do progresso intelectual, ele depende do consentimento da razão e do coração. Não basta que a gente saiba, e nós já sabemos muito. É preciso que a gente incorpore, né, os sentimentos, incorpore a, aquilo que já sabemos como uma verdade imperiosa para as nossas vidas, para que a gente possa se sentir forte o suficiente para modificarmos, né, fortalecermos a nossa vontade, modificarmos os nossos hábitos. Vamos ver, então, o que os espíritos nos falam nesses itens. E eu vou aqui ler os itens para que a gente possa acompanhar, né, os comentários de Kardec. Aqui, nessa versão, nos itens 6 e 7, o título é Destinação da Terra a causa das misérias terrenas. Na tradução de Guion Ribeiro, é Destinação da Terra a causa das misérias humanas. Vamos ler aqui conjuntamente, então, a mensagem. Muitos se admiram de que haja tanta maldade na Terra e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza,
e daí concluem que a espécie humana é coisa muito triste. Esse julgamento provém de um ponto de vista acanhado, em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de um lugarejo em relação a um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos espíritos que a habitam. Então, nesse item inicial, o que a gente observa é o comentário de que ah, na Terra não está a humanidade inteira. A humanidade inteira, ou a espécie humana, compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros mundos do universo e que, então, portanto, a população da Terra é apenas uma pequena ou muito pequena expressão desse conjunto que a gente poderia chamar de humanidade. E, nesse sentido, aqueles que estão na Terra estão porque aqui na Terra, a Terra tem uma destinação, tem um propósito. A vir encarnar na Terra tem um sentido. E qual é o sentido? Se nós entendermos o sentido da encarnação na Terra, nós vamos compreender isso que ele está aqui mencionando no início. A observação de que aqui entre nós há tantas paixões grosseiras, tantas misérias, tanta enfermidade de toda a natureza, né? E aí a gente poderia pensar, então, a vida é isso? Não, a vida na Terra é assim, mas o fato da vida na Terra ser assim não significa que a vida é assim. Aqui é só uma expressão pequena de um mundo que tem uma destinação para um tipo de espírito que já comentamos no outro item desse mesmo capítulo, vai dizer espíritos que são rebeldes à lei de Deus. E é exatamente porque os espíritos nos veem como rebeldes à lei de Deus que nós vamos ler e identificar como Kardec vai colocar aqui a nossa condição ou a destinação da Terra no item 7. Vamos ler. Faria dos habitantes de uma grande cidade ideia completamente falsa quem os julgasse pela população de seus bairros mais ínfimos e sórdidos. No hospital, só se vêem doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, a maioria dos habitantes são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região insalubre, pois ela é simultaneamente tudo isso, e compreender-se-á por que as aflições sobrepujam os prazeres, já que não se mandam para o hospital os que se acham com boa saúde, nem para as casas de correção os que não praticaram mal algum, visto que nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de delícias. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que saímos do hospital quando estamos curados, e da prisão quando cumprimos a pena, o homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado de suas enfermidades morais. Portanto, não há dúvida
daquilo que está sendo colocado para nós. Se estamos aqui, todos nós, encarnados nesse mundo, é porque foi identificado que nós precisávamos estar num ambiente que semelhante a um hospital, uma penitenciária ou um bairro ínfimo e sórdido onde se encontram habitantes pálidos, franzinos e enfermiços. É porque a nossa saúde espiritual não estava boa. E aí há uma questão importante da gente entender. Quando os espíritos relacionam a ideia do hospital e da penitenciária, dizendo que a Terra é ao mesmo tempo uma coisa e outra, é importante que a gente entenda que a nossa, entre aspas, doença moral, os nossos vícios, as nossas paixões, isso que está sendo dito aqui, né, no início, as paixões grosseiras, as nossas misérias, as enfermidades morais da nossa alma, fazem com que nós tenhamos ações contra a lei de Deus. E, portanto, não é? Entre aspas, nós estamos contrários à lei. E precisamos entender isso através do sofrimento que causamos a nós mesmos. Então, se é assim, entenda o que ele está dizendo. A Terra não é um mundo de delícias. E se você está vivenciando um mundo de delícias na Terra, atenção, cuidado. Quais são as palavras do Cristo? Eu vim para, para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Mas cuidado, porque aqueles que hoje riem, amanhã chorarão. Observa se as suas alegrias são alegrias santas, são alegrias do coração puro, são alegrias que têm como perspectiva maior o mundo espiritual do que o mundo material. Porque se as nossas alegrias elas estão voltadas para os prazeres do mundo material, é porque nós não estamos entendendo bem o sentido maior da nossa vida. Então, nós temos que olhar para a nossa existência e para nós mesmos como espíritos que necessitam de alguma transformação moral significativa. Porque é isso que ele fala aqui no último parágrafo. Sairemos do hospital no qual estamos, ou da prisão, quando estivermos curados moralmente, ou já tivermos resolvido as nossas dívidas do passado. E isso nos dará condições para vivenciar experiências em que não passaremos pelas angústias da expiação, em que não teremos mais que vivenciar a perversidade dos homens, dos outros e nossa mesma. É preciso vencer a nós mesmos nesse sentido. E eu te convido a ler os episódios, as histórias contadas pelos espíritos, que, que estão narradas no livro O Céu e o Inferno, sobre as expiações terrestres. Espíritos que passaram
por muito sofrimento para resolver problemas do passado, mas também quando resolvem, dão um passo enorme, significativo na sua existência como espíritos imortais e já não mais se identificam com a, a necessidade de encarnar na Terra. Então, a questão que nós nos colocamos é: de que maneira nós estamos buscando vencer as nossas limitações? Nós, de fato, estamos empenhados nesse sentido? Ou estamos despreocupados, esperando que o tempo passe, que as coisas se resolvam? O capítulo 3 do Evangelho, então, vai dizer para a gente da necessidade que nós temos de olhar para a nossa existência, né, pensando que nós estamos de recuperação na escola da vida. Nós já saímos do curso, já pegamos o atalho dos sofrimentos e viemos para esse mundo. E enquanto não nos reconectarmos com a lei de Deus, com o bem em nossas vidas, com a constância no bem em nossas vidas, nós faremos com que a experiência das outras e das próximas encarnações sejam observadas por nós mesmos, sentidas por nós mesmos, como razão de mais sofrimento. Vamos pensar sobre isso. No próximo estudo, vamos para o capítulo 4. E vamos lembrar, antes de ir para o capítulo 4, de que quando Jesus vem, ele vai dizer que ele é o Consolador, né? Ele vai trazer a palavra para aqueles que sofrem, para aqueles que estão angustiados da alma, exatamente porque, como Paulo, ainda reconhecem que fazem, que nós fazemos aquilo que não desejamos fazer. Não desejamos mais fazer, mas continuamos fazendo. Jesus vem dizer: calma, persevera no bem, vai dar certo, eu estarei convosco até o fim dos tempos, né? Mas faz. Vocês são capazes de fazer tudo que eu faço e muito mais. Jesus vem dizer para a gente da nossa potência como filhos de Deus, como seres imortais né? Como criaturas de Deus. E a gente não pode desperdiçar esse conhecimento, essa base que já nos anima, e ficarmos distraídos em nossa existência. Porque o custo disso será certamente de voltarmos mais uma vez e encararmos essas mesmas dificuldades, ou quem sabe dificuldades maiores, para quem sabe assim nos sentirmos motivados a deixar o homem velho, a deixar os nossos velhos hábitos e recomeçar uma nova vida. Fica com Deus. Obrigado por ter chegado aqui. Próximo estudo, capítulo 4 do Evangelho, para a gente refletir sobre o que mais que Jesus veio trazer para nós. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, sua vida. Que Deus nos abençoe a todos nessa oportunidade, nessa experiência incrível
que essa encarnação que temos tido, que estamos tendo, pedindo a Deus que te abençoe hoje e sempre e que possamos continuar com os nossos estudos sobre a doutrina espírita nesse legado abençoado das obras fundamentais deixadas para nós por Allan Kardec. Grande abraço, tchau.